Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do AssistCast, o podcast oficial da Assist Engenharia. Primeiramente, quero falar de um assunto importante que você, síndico e gestor condominial, pode estar fazendo no seu condomínio. Aplicativos para gestão da manutenção. Você já ouviu falar? Então segura que nós vamos aprofundar nesse tema hoje e te ajudar se você já contratou ou se está pensando, será que é vilão? Ou será que é uma solução para o seu condomínio um aplicativo de gestão? Então, segura um pouquinho que nós vamos abordar isso hoje. Eu sou Elaine Araújo. Eu sou Jonathan Dias. Eu sou Luiz Sanches. E eu sou o Rodrigo Toledo. Antes de mais nada, eu peço que você que está nos acompanhando pelo YouTube se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Isso vai ajudar quando nós postarmos novos vídeos, você está sempre avisado. E olha, síndico, nós aqui sempre trazemos conteúdos relevantes para você ajudar a sua assessoria condominial como engenheiros condominialistas. Então conte conosco. E se você nos ouve pelo Spotify, também siga no Spotify. Sempre também colocamos material lá e você vai ser o primeiro a ser notificado. Bom, bem-vindos a esse episódio. Vamos falar um pouco para o síndico que nos acompanha aqui no canal. Se o aplicativo de gestão da manutenção, ele é um aliado ou um vilão para a gestão da manutenção? E aí, o que vocês acham? Será que o síndico que nos acompanha hoje vai aprender se isso é bom ou ruim para o condomínio dele? Com certeza, vai ser um divisor de águas para o síndico ter um entendimento do aliado ou vilão desses aplicativos. Olha, é um assunto um pouco talvez polêmico, pouco disseminado e por isso nós vamos trazer isso de forma clara, com a visão de engenharia. Então, eu acho muito importante falar que como engenheiros condominialistas aqui na mesa, nós precisamos auxiliar na gestão da manutenção em conjunto com os aplicativos, mas segura que isso é só um spoiler, tá? Então, vamos começar fazendo uma pergunta para que o síndico se situe e ele tem uma direção aqui. A ideia é ele sair desse episódio sabendo: devo contratar o aplicativo? Ah, eu já tenho, e agora? Será que eu contratei certo? Então, é esse episódio, é esse direcionamento que nós precisamos dar para o síndico. Vamos lá! Eu queria, então, começar fazendo uma pergunta. O síndico que está nos acompanhando, ele deve estar perguntando: e agora? Eu quero saber. Quando contratar o aplicativo para a gestão do condomínio? Perfeito, Elaine. É muito importante citar que essa contratação ela não deve ser feita de maneira alguma sem o assessoramento do seu engenheiro condominialista, para chamar de seu. Por quê? O aplicativo ele faz a gestão das informações do condomínio, porém ele depende de uma série de fatores, que é o manual de uso e operação da edificação e o próprio plano de manutenção. Ou seja, o engenheiro condominialista vai assessorar o síndico na análise dessas documentações e verificar se a implantação do aplicativo será viável para a gestão, para o caixa e para atender às necessidades do condomínio. Então, precisa ser feita toda essa análise do cenário global antes de decidir se vai ou não ser contratado o aplicativo. Perfeito. Ou seja, Toledo, se tiver algumas documentações prévias, né, esse aplicativo é totalmente, vamos dizer assim, usual, né? Porém, com o acompanhamento do engenheiro condominialista. Mas e se a gente chegar naquele condomínio, que a gente sabe que a maioria dos casos, né, condomínios de mais idade, que não tem qualquer documentação. Como que é feito isso? Você tem essa... Temos. Deixa eu até reformular. Então, se o condomínio não possui documentação, o que deve ser feito antes, tá? Nós falamos, então, que contratar o aplicativo sem ter um engenheiro condominialista é um erro. Primeiro ponto. Exato. E aí, vamos colocar outra situação, porque muitos condomínios aqui em São Paulo, que é onde nós atuamos, pode estar pensando: ah, meu condomínio é antigo, agora chegou o aplicativo, vou contratar e resolver meus problemas. Mas vamos lá então, se ele não tem documentação do condomínio dele, o que deve ser feito antes? É já contratar o aplicativo para resolver? De maneira alguma. Por quê? É importante citar que a norma de manutenções, né, o aplicativo ele é usual no mercado, citado na parte de manutenção. A NBR 5674 fala que o síndico deve estar assessorado por um responsável técnico e também determina quem deve fazer as manutenções do condomínio. Por isso que é necessário um engenheiro condominialista para estar assessorando. No caso de não haver as documentações, primeiro deveria ser realizada uma inspeção no condomínio para entender os seus sistemas e elementos construtivos, proceder para a elaboração do manual de uso e operação, que vai descrever todos os sistemas do condomínio, cuidados de uso, manutenções.
posteriormente implantado um plano de gestão da manutenção e posteriormente, se for aplicável ao condomínio, se o aplicativo atender o manual, o plano de gestão da manutenção, aí sim ser implantado. Olha só, então eu vou fazer até para os síndicos. Se o síndico acabou de cair nesse episódio, tudo isso que você está falando, manual de operação, inspeção, plano de gestão, plano de manutenção, nós já falamos aqui no canal. Então é claro, se você, síndico, caiu nesse episódio como o primeiro episódio e agora não sei o que é manual, não sei o que é inspeção, plano de gestão e manutenção, nós aqui do AssistCast já falamos para você e explicamos isso com detalhe. Então, termina esse episódio, vai lá estudar porque tem muito conteúdo bacana para você ficar também ciente das responsabilidades em cima de normatização técnica, tá? É bom falar isso porque o síndico ele pode acabar nesse episódio primeiro falar, é isso aqui que me interessa. Mas o aplicativo é um caminho que a gente vai falar sobre vantagens e desvantagens, tá? Não vou dar spoiler agora, até porque, síndico, fica até o final, que você vai sair desse episódio descobrindo se é bom ou ruim. Isso independe também de muitos fatores, é importante falar. Como o Toledo bem disse, a gente precisa entender como funciona o condomínio. Cada condomínio é um ser único, né? É como se fosse um ser humano. Cada condomínio ele é construído de uma forma, tem ali uma sociedade que são os condôminos, são pessoas morando. Então nós precisamos entender as necessidades de acordo com cada sistema. Eu acho muito relevante também informar que, como nós vamos, através de um aplicativo, ter um detalhamento daquela edificação se nós não tivermos um manual, que é como fazer naquela edificação através disso. Então, sem isso, nós não temos nenhum norte. E aí entra o engenheiro condominialista. Quem vai estar fazendo esse plano de manutenção? Quem vai estar fazendo o manual para o condomínio se ele não tem? Quem vai estar fazendo a inspeção predial para saber os sistemas e como cuidar e o que tem ali no condomínio? Tudo isso é um engenheiro condominialista que vai assessorar o condomínio. Então, é só para o síndico que está nos acompanhando ter essa timeline do que nós estamos falando, que sem o engenheiro condominialista é um risco ele contratar um aplicativo, porque o aplicativo ele vai servir como ferramenta. Acho bem importante falar isso aqui. Mas não vai fazer o serviço como um todo. Exato. Não vai atestar tecnicamente as responsabilidades. Eu acho legal nós também levantarmos isso, que o que nós aqui do AssistCast falamos? Nós queremos que o síndico ele faça o papel dele, a gestão do condomínio, mas que ele não responda por atribuições técnicas que não cabem a ele no exercício da profissão. Perfeito. E as atribuições técnicas que nós estamos falando é parte do engenheiro. Então, na ausência de um responsável técnico... Tenha sempre um engenheiro condominialista para chamar de seu. É uma hashtag que nós temos aqui, tá, síndico? Hashtag tenha um engenheiro condominialista para chamar de seu. E nós também sempre falamos, na ausência de um responsável técnico, quem responde é você, síndico. E nós queremos que você não responda por isso, e nós estamos aqui para lhe assessorar. Bom, vamos só agora, né, que a gente começou, é um pouco... Não é tão denso esse assunto, para nós é simples, mas para o síndico eu vejo que eu tenho medo que ele entenda de forma equivocada. Então, vamos sempre reforçar para ele entender. Até porque aqui nós estamos como orientadores, né? Dele saber as atribuições e como nós vamos assessorar ele para ele fazer uma correta aplicação no condomínio e ajudar ele nessa manutenção. Essa é a ideia. E é importante só frisar, por que toda hora a gente fala de uma análise única para cada condomínio? Cada condomínio é igual um RG que todos nós aqui temos. Um número único. Então, cada condomínio ele é único, com suas características e sistemas exclusivas daquele contexto e meio ambiente que ele está submetido. Por isso que é importante uma análise individual de caso a caso, assessorada sempre por um engenheiro condominialista. Bom, o síndico vai querer contratar o aplicativo. Vou dar esse exemplo aqui. A contratação deve ser feita pelo síndico ou pelo engenheiro que acompanha o condomínio. Esse engenheiro, no caso, seria o engenheiro assessor condominial, o engenheiro condominialista que nós chamamos aqui. E aí, quem responde essa? Eu respondo. O que acontece, tá? O síndico pode estar fazendo a contratação desse aplicativo, só que ele precisa de um corpo técnico para estar assessorando ele nessa contratação, tá? E aí, como nós mesmos já conversamos aqui, por quê? Cada edificação ela é individual. Cada edificação ela tem as suas particularidades, as suas necessidades. Então, o síndico, como um gestor, ele não tem necessariamente o olhar técnico
que um engenheiro condominialista tem para saber do que precisa naquele aplicativo, realmente vai atender o que a gente precisa, as expectativas, tá dentro do fluxo de caixa, entendeu? Então são muitas variáveis que um engenheiro condominialista consegue fazer para fazer a escolha desse aplicativo, se é necessário, se não é, entendeu? Eu queria que o Luiz complementasse isso daí, pensando na visão de que como que eu vou orientar se é bom ou não, se eu não sei o que meu condomínio está passando? Vamos pensar, né? Para ficar fácil até para o síndico. Se você vai em um médico, nós seres humanos, a gente sempre associa a área da medicina com a área do estudo das edificações, das doenças das edificações. Se nós vamos no médico, eu vou no médico, cada um aqui, se todos nós formos no mesmo médico, ele vai prescrever a mesma coisa? De forma alguma. Então imagina, se fosse assim, seria muito fácil. Eu vou no médico, eu quero agora ter mais energia. Então ele vai lá e receita para mim. Então vocês não precisariam ir no médico. Eu iria pegar a minha receita, vamos pensar nisso, a receita é o aplicativo. Eu vou pegar a minha receita, você também quer mais energia? Toma isso aqui e toma isso aqui. Então, associando isso, eu gosto de dizer muito, nós precisamos usar como ferramenta, mas a ferramenta certa, com a pessoa certa, trará resultados certos. Então, Luiz, discorre um pouco da relevância de nós termos uma assessoria técnica no condomínio, o engenheiro condominialista, para chamar de seu, o síndico ter esse braço técnico, desde o acompanhamento. Eu vou contratar, tá bom, eu quero contratar. Então explica um pouquinho quando ele se torna, vamos pensar assim, quando ele vai se tornar um aliado nessa contratação. Eu vou até discorrer um pouco sobre um mito, né, que existe nessa área dos condomínios, de que esse plano de manutenção preventiva deve ser realizado pelo síndico, tá? É bem difundido isso até mesmo por alguns aplicativos e tudo mais, e posso afirmar categoricamente que não. Não é função do síndico elaborar qualquer plano de manutenção, e nem deve. Como a gente levantou aqui na mesa, né? O aplicativo ele é um aliado para a gestão dessas informações. Ele auxilia a gestão, desde que tenha o responsável técnico para estar auxiliando e verificando cada particularidade das construções. Conforme você disse, o Toledo e o Jonathan, né? Então temos ali o médico, né, que seria o engenheiro nessa função, e temos o paciente, que é o condomínio. Então, na ausência, vamos dizer assim, de um paciente que seja igual, não temos milhares de gêmeos, né, que sejam prédios referente às construções. Se houvessem prédios idênticos, construídos na mesma época, com a mesma metodologia, com o mesmo engenheiro, com as mesmas características e materiais, esse medicamento seria aplicável para todos, dependendo, né, das condições em que ele está submetido ainda. Porém, não, sabemos que cada prédio é único. Então, como que iremos aplicar o mesmo medicamento para essas construções, sendo que elas são diferentes? Não tem como. Então, conforme o Toledo disse, né, eu levantei aqui, tem um mito de que o aplicativo entrega somente solução. Baixando esse aplicativo, você tira algumas fotos, verifica alguns equipamentos e está lá a solução. Pelo contrário, a solução é ter o engenheiro condominialista antes dessa contratação e dessa implementação deste aplicativo, para que aí sim auxilie nessa gestão, na gestão de verificação dos equipamentos, da edificação como um todo, mas com um olhar clínico, um olhar, né, de médico mesmo dessa construção, para que aí sim possa ser passado o medicamento correto para cada indivíduo, que seria o edifício. É importante dizer que é literalmente como um carro. O aplicativo seria o carro e o engenheiro condominialista seria quem tem a habilitação para assessorar o condomínio a utilizar o carro. Perfeito. Imagina nós termos apenas o carro e ninguém para pilotar, né? Exatamente. Ou vou dar um exemplo, síndico, você não está habilitado para dirigir. Então, você não sabe dirigir. Então, você está com um carro, que seria o aplicativo, mas você não tem atribuições para dirigir. Ou pior, se você dirigir, você vai levar uma multa, vai ser preso e penalizado. Então, eu acho que isso ficou bem legal, porque, na verdade, a responsabilidade civil e criminal por tudo isso, ele responde por negligência, por exemplo. Então, é importante nós informarmos que é muito claro a 5674 quando fala das manutenções. E quem tem atribuição técnica para dar o remédio para uma edificação é o engenheiro e não o síndico. Então, por isso, não adianta contratar o aplicativo, porque o aplicativo não vem com o engenheiro embutido ali.
para testar. Essa analogia, né, do carro ficou perfeita, porque vamos pensar, você está lá dirigindo e você tem sua habilitação, perfeito. Ocasionou um acidente, você vai ser responsável por aquele acidente, porém, você está habilitado, né, para estar dirigindo aquele carro. Você não exime sua responsabilidade. Porém, a partir da hora que você dirige um carro e você não tem sua habilitação, sei lá, atropelou alguém, houve um óbito, as consequências vão piorar e muito, porque você já deixou de ser habilitado para aquilo. Então você não tem como conduzir um carro sendo que você não é habilitado. Você até pode conduzir, mas você não está habilitado para aquilo e você vai sofrer sanções ainda piores. E não vai fazer o melhor uso do carro. Perfeito. E ainda associando isso à área da medicina, você pode até saber, dependendo, qual é a medicação que é usada, mas você sabe a dosagem? São muitos fatores para poder chegar numa conclusão. É verdade, concordo. Mas nós temos alguns aliados. Vamos pensar no cenário perfeito para o síndico que nos acompanha? Ele contratou um engenheiro condominialista, contratou um de nós aqui da mesa. Olha, estou com um problema aqui no condomínio, quero implementar a gestão da manutenção. Nós fomos lá, não tinha manual, não tinha inspeção, condomínio velho. Nós fomos lá, fizemos uma inspeção no condomínio dele, realizamos o manual, aí sim, agora ele quer por facilidade o aplicativo. Porque o aplicativo, nós vamos com ele, com tudo que nós fizemos aqui, a inspeção predial, o manual, sabendo como que funciona aquela edificação, nós temos dados suficientes para usar uma ferramenta para ajudar nós visualizarmos o que nós analisamos. Quais são, então, depois dessa análise que nós fizemos no condomínio, vamos imputar essas informações no aplicativo para o síndico, todo mundo olhar e ver o que está acontecendo ali. Olha, estou conseguindo ter à vista no aplicativo através de uma assessoria condominial. Vamos falar um pouquinho, então, o que isso ajuda, quando o aplicativo se torna um aliado para o síndico. Perfeito. O aplicativo vai se tornar aliado para o síndico, por quê? Ele centraliza as informações, então ele evita aquele monte de papelada jogado para um lado, para o outro. Ah, eu preciso achar o registro da manutenção, ele vai lá na casinha do zelador ou no escritório dele, começa a abrir pasta, procurar um monte de documentação. Então ele centraliza tudo, evita a papelada e agiliza o acesso a essas informações. Então, juntando esses três tópicos, ele faz uma gestão à vista, fica tudo mais usual, mais prático, confortável para o síndico ter acesso. Perfeito. E além disso, né, dessa gestão à vista, esse aplicativo vai trazer indicadores, né, voltados à manutenção. Então ele vai falar, ó, seu registro do AVCB, né, do registro do bombeiro, você precisa renovar daqui um mês e meio, 2 meses. Então ele vai avisar também essa periodicidade, né, de manutenção, de renovação de alguma licença, para que o condomínio esteja em dia com essas obrigações. Lembrando, né, que este registro e este aviso vai estar vinculado com a inspeção realizada previamente pelo engenheiro e de acordo com as documentações iniciais, que é o manual, plano de manutenção e dentre outros. Sem falar também na facilidade, né? Que o síndico tem acesso a este aplicativo, de repente a equipe técnica dele também tem acesso a esse aplicativo, então dissemina a informação para todas as pessoas que estão dentro do processo, né? Fica descentralizado com o apoio ali do engenheiro, toda a equipe que vai ter que ter acesso a essa manutenção, para que direcione para as pessoas certas a manutenção certa. Eu acho que é o ponto-chave aqui disso. Eu também quero falar para os síndicos que nos acompanham que nós aqui somos totalmente a favor da tecnologia. Totalmente. Eu, inclusive, sou a favor de aplicativos como ferramenta. Imagina que facilidade. Nós assessoramos condomínios hoje e nós imputamos também todo o plano de gestão da manutenção. Precisa de um aplicativo para isso? Não, mas ele facilita? Sim, ele facilita com toda certeza. Porém, a gente sabe que tem um custo ali. Então, por isso que é importante fazer uma análise financeira do condomínio. É o momento ter esse custo? Mas esse custo vai se tornar um custo que não é um custo, é um investimento, mas só com o engenheiro condominialista ali aliado. Porque o aplicativo, por ele só, ele não atesta as responsabilidades de gestão e manutenção de itens. Então, temos um aliado aí, quando estamos lado a lado, engenheiro condominialista, com o aplicativo para aplicar no condomínio, mas eu queria também falar quando ele, porque é o tema do nosso podcast. Aplicativos. Ele é aliado ou vilão? Então eu gostaria agora da gente falar quando ele se torna um vilão. E por quê, né? Para o síndico entender e saber a diferença. Nele, como nós conversamos no início desse episódio, ele tem que sair daqui sabendo a direção.
olha, agora eu estou informado, agora eu vou, a partir desse episódio aqui do AssistCast, eu fiquei entendido. Então, agora, a partir disso, eu vou tomar a decisão. Tanto quem já tem o aplicativo contratou, tanto quanto as pessoas que estão em dúvida se devem contratar. Então, esse é o nosso papel. Direcionar para ele saber as responsabilidades e quando é aliado ou quando é vilão. Realmente, Elaine, é bem importante mesmo informar isso, né? Até porque vamos fazer aqui um panorama, né? Que são muitos os itens, mas vamos passar aqui por cima de alguns. Vamos imaginar que uma edificação, ela sendo individual, ela tem vários aspectos, né? Vamos supor, uma válvula redutora de pressão, né? Este é um equipamento que precisa de uma manutenção especializada, tá? Exato. Então, o que acontece? Vamos supor que o síndico ele não tem um engenheiro, não tem uma equipe técnica para dar manutenção neste equipamento. E vamos supor que ele vá dar manutenção, de repente, com um zelador, alguém que não tem o conhecimento técnico para tal coisa. Tá. Quais problemas isso pode ocasionar? Primeiramente, pode ocasionar a perda da garantia do equipamento. Pode não, vamos colocar para deixar bem claro. Vai ocasionar na perda de garantia. Porque senão o síndico ele pode até duvidar assim, pode ou não pode. Não. Então, síndico, esse caso aí que o Jonathan levantou é crucial. VRP, válvula redutora de pressão, deve ser feito por empresa especializada. E ainda temos outro quesito. Não é qualquer empresa. É uma empresa que realmente nós temos que verificar quem é o fornecedor daquela válvula redutora de pressão. Então, você perde totalmente a garantia. E é um item caro, importante falar. E um item que tem que ser dada manutenção periodicamente. Exatamente. Então, porque, como o Jonathan também colocou, então eu síndico não posso pegar esse aplicativo, colocar no zelador e falar, faz as manutenções aí de acordo com o aplicativo? E ainda vou complementar isso daí que você está falando, Toledo. Mas o aplicativo aqui está falando como que é feito, não sei. Vou dar um exemplo. O aplicativo está aqui falando, é assim, mas está todo o direcionamento, parece ser fácil. Mas e aí, quais as consequências? As consequências é porque, tanto pelas normativas técnicas quanto pelo próprio manual da edificação e condições de garantia, tem empresas capacitadas e especializadas que têm que fazer as devidas manutenções e também tem as periodicidades que, conforme já citado, cada edificação é única. O que o aplicativo mostra são periodicidades genéricas, então, gerais para as edificações. Mas o engenheiro condominialista que vai assessorar dizendo se essas periodicidades estão de acordo com o manual da sua edificação. Ou seja, ele vai literalmente legendar o uso do aplicativo para você. Isso aqui tá certo? Essa manutenção, como que eu vou fazer? Quem que eu vou contratar? Qual a idoneidade da empresa que eu vou contratar? Está registrada no conselho de classe? É indicada pelo fabricante? Vai atender as especificações do fabricante? Vai realmente garantir que a garantia do meu equipamento, do meu sistema ainda esteja em validade? Então tem todo um cenário entre o aplicativo e o uso dele. O aplicativo ele não vai responder essas questões, por isso o engenheiro condominialista entra para pilotar essa ferramenta adequadamente. Exatamente. Até mesmo, como que seria o auxílio numa manutenção de uma válvula redutora de pressão? Será que todas as válvulas são iguais? Ou será que existe uma diferença no quesito manutenção de uma fabricante de outra? Existe um quesito, sim. Todas não são iguais e existem, sim, respondendo. Exatamente. E aí que fica a questão. Será que uma pessoa que não é técnica, ela consegue pegar um aplicativo sem um acompanhamento técnico e fazer de forma correta essa manutenção? Ela pode conseguir, mas aí e as responsabilidades? Quem responde por negligência na manutenção e perda de garantia se não tem um engenheiro para testar aquela manutenção? Quem responde, Luiz? Com certeza vai ser o síndico, o gestor que está ali à frente, negligenciou qualquer etapa, né, com relação à manutenção. E até é importante, né, falar e colocar aqui na mesa para os gestores, os síndicos que estão nos escutando e nos assistindo, tem alguns aplicativos que também ofertam, né, uma solução que digamos que não é nada adequada. Antes disso, segura esse spoiler, porque você vai falar isso daí para o síndico, mas eu creio que você, síndico, está aprendendo bastante conosco. YouTube, se você está nos assistindo pelo YouTube, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho. E pelo Spotify, não esqueça de seguir o nosso canal. Só para ele lembrar, porque também isso vai ajudar que nós continuamos criando conteúdo de qualidade para assessorar o síndico. Então, agora eu quero que você fale isso daí para o síndico. Como que é isso daí? Então, peraí. Temos, então, aplicativos que oferecem soluções técnicas?
Oferecem tanto a solução técnica quanto a solução inadequada, tá? E agora, como que o síndico vai saber como que o lado que ele vai? Explica isso pro síndico, que agora ficou bom o assunto. A gente até comentou no início, né, que tem que ter o engenheiro na fase já de contratação. Então o engenheiro já vem antes do aplicativo. Só que sabemos que muitas das vezes, né, por questão de, entre aspas, uma economia que o condomínio quer executar e tudo mais, não contrata esse engenheiro, contrata já direto o aplicativo. E qual é o malefício, tá, dessa contratação direta do aplicativo? Em alguns dos casos, esse condomínio vai contratar diretamente uma solução que a gente chama digital. Não é a solução personalizada e física. Você fala, nossa Luiz, mas como assim solução digital e a solução física? Então explica para o síndico que está nos acompanhando, para ele tomar cuidado, que a nossa função hoje aqui é orientar. Tome cuidado com isso, ó, e explicar o que ele está contratando, para direcionar, e aí ele escolhe. A escolha é dele, assim como a responsabilidade também, né? Exato. E referente à solução digital, que muitas das vezes, né, a solução mais barata que o condomínio vai contratar, vai falar, nossa, mas está tudo ali, tá a minha manutenção, eu tô vendo daqui, eu consigo, né, contratar um fornecedor, verificar os períodos de manutenção, mas cuidado, síndico. Você que contrata a solução digital, aquela solução, até mesmo como o Toledo disse, ela é direcionada somente para alguns períodos pré-estabelecidos de manutenção. Ela não é direcionada para a sua edificação como ela sendo única. Então essa solução, você vai subir alguns dos documentos de manutenção, você vai falar quais componentes existem na sua edificação, porém é uma solução, um acompanhamento digital, você vai falar, você tem que fazer o acompanhamento e a manutenção daqui 3 meses. E qual é o problema disso? O problema é, se não tem um profissional assessorando esse condomínio, um engenheiro condominialista, se não foi feita uma vistoria prévia destes equipamentos, dos sistemas da construção, como iremos saber que além do período de manutenção já não existe um problema pré-existente quando você está inserindo aqueles dados, que aquela manutenção precisa ser realizada na hora e não daqui 3 meses. Então cuidado, se o síndico contrata essa solução digital, muitas das vezes, digamos que quase todas, ela não vai ser adequada até mesmo, tá, com o engenheiro condominialista ser contratado depois. Ele precisa ser contratado antes de qualquer realização de adesão a qualquer aplicativo. Eu creio que nessa situação que você está falando, só para o síndico entender, seria auxiliar numa manutenção corretiva e não preventiva. Porque Exato. Preventiva nós temos que ter um engenheiro para analisar os possíveis problemas que aquela edificação já possui e vai acontecer ao longo do tempo. Então nós prevemos para que o caixa do seu condomínio, síndico, ele possa ser melhor distribuído. Em vez de você gastar 5 vezes mais com a manutenção corretiva, você tem uma economia planejando sua manutenção. Isso é planejado se tiver um engenheiro condominialista antes, na ponta, analisando seu condomínio. Direcionado para o item certo e da forma correta. Exatamente. Porque, com base no que o Luiz falou, síndico, tem 3 principais consequências que podem ter nessa situação, que é o dano aos equipamentos e sistema, como a Elaine muito bem dispôs, o uso inadequado dos recursos, e principalmente tempo, e gastos desnecessários para o condomínio. Ou seja, todos eles vão pesar diretamente na gestão financeira do seu condomínio. A pergunta que fica, síndico, você quer ter prejuízo financeiro no seu condomínio? Isso é até tema de um outro episódio que nós falamos, né? Então, prejuízos financeiros, eles acontecem porque eles não são planejados. E o planejamento, na fase inicial, o síndico, ele contando com o engenheiro para assessorar ele, isso vai ajudar demais e vai conseguir ter essa gestão à vista, uma manutenção, um fluxo de caixa saudável. E a gente sabe que às vezes o fluxo de caixa não está saudável, mas nós conseguimos auxiliar ele nisso, para dar as manutenções corretas com engenharia de qualidade. Perfeito. E vou entrar, acredito que a gente já está finalizando, né, nosso podcast. Estamos entrando na etapa final, reta final do podcast. E vou trazer um tema também muito, vamos dizer que, delicado. Você, síndico, contratou, né, aquele aplicativo, falou, é a solução dos meus problemas. Tem um engenheiro que também está assessorando. Mas esse aplicativo, quando finalizar o seu contrato, como que vai ficar armazenado aqueles dados? Aquela manutenção que você já executou, aquela manutenção que foi planejada, que está tudo ok, que estava tudo imputado ali no aplicativo. Terminou o contrato, falou, não tenho mais interesse em ficar com o aplicativo. Como que vai ser armazenado? Eu vou até fazer um combo da sua análise. Trocou de gestão. O síndico anterior, ele tinha esse aplicativo, e aí você vai renovar e você decidiu que não quer continuar, porque você viu que
tinha só o aplicativo, mesmo até com ou sem o acompanhamento, você assistiu esse episódio, viu que só o aplicativo por si só, ele não ajuda muito, e agora você vai precisar verificar se realmente era necessário ou não. Então você vai fazer uma análise. E aí, perdeu todas as informações da gestão? Sim. Isso é um vilão, vamos pensar, se a gente falar em aliado ou vilão. Porque é interessante demais ter uma manutenção, uma gestão à vista. A tecnologia, ela está aí para ajudar. Pensando em assessoria técnica condominial, engenharia alinhado a esse aplicativo, excelente. Fazendo, né, a atribuição correta e mantendo o aplicativo também atualizado, importante dizer. E também tendo um time técnico de manutenção técnica e especializada para itens de garantia, como uma válvula redutora de pressão, ou contratação de fornecedores como limpeza de reservatórios e potabilidade de água. Então, isso é uma manutenção à vista, mas se torna vilão quando você gera uma dependência e depois, onde vai parar essas informações? E agora? Como que eu vou gerir a partir disso? Exatamente. Muito bem. O que era digital volta a ser documental, né? O físico. Então, essa dificuldade, o que tem que ser muito bem delimitado, desenhado, né? Pelo corpo técnico e também pelo corpo do condomínio, vou implementar o aplicativo? Perfeito. Tem um engenheiro condominialista? Excelente. Antes do aplicativo, retomando novamente, para ficar bem claro para os síndicos que estão nos escutando e nos assistindo. Mas quanto tempo, qual é o período que o condomínio está disposto a pagar aquela taxa X mensal para manter esse aplicativo? Vai ser algo que vai começar a partir de hoje e vai ser pelo resto da vida útil do condomínio, ou tem um prazo, vamos dizer assim, uma validade que o condomínio quer manter isso? Então, síndico, tenha cuidado durante a contratação e tenha bem definido o prazo de vida útil também do aplicativo que você quer manter. É importante dizer que se você, síndico, pretende organizar seu condomínio, o planejamento ele é essencial, ele é a base para construir a nova gestão do seu condomínio. E neste caso, você vai precisar de um engenheiro condominialista para chamar de seu. E nós, da Assist e da Lux com Engenharia, estamos aqui para lhe assessorar, dar esse suporte e deixar a sua edificação segura, habitável e sustentável. A gente já deveria estar finalizando, mas eu lembrei de um assunto que o síndico que está nos ouvindo, é rápido agora para falar, e de um case que um condomínio que eu assessoro me comentou, tá? Quanto ao uso do aplicativo. E aí fica um adendo, porque isso pode estar acontecendo em outros condomínios. Gestão de reforma em unidades privativas. O síndico contratou o aplicativo. E como que funcionava isso, tá? Ele me comentou. As unidades vão fazer a reforma, tá lá no apartamento, e o correto nós sabemos que é o plano de manutenção, não somente a ART e a RRT. O que acontecia com o uso do aplicativo? As unidades privativas iam lá, contratava a ART e jogava no aplicativo, tá? Somente a ART. E pronto, fechou. Só que olha o problema, mesmo que fosse o plano de reforma, mesmo que fosse o plano de reforma assinado por engenheiro. Síndico, quem tem que atestar se essa documentação ela está coerente com a unidade é o engenheiro condominialista do seu condomínio. Ou seja, não adianta a unidade privativa contratar o engenheiro dela para fazer a reforma dela sem você analisar. Você não consegue como síndico, sem você ter um engenheiro condominialista para analisar se aquela documentação está correta para aquela reforma. E isso atribui o quê? Responsabilização técnica em cima da reforma da unidade. Então, se aquela unidade tirou um pilar, né, vou dar um exemplo lógico que é absurdo, mas infelizmente nós vemos acontecendo. Se aquela unidade quebrou uma viga ou ela fez um furo, um rasgo numa alvenaria estrutural de perda de garantia e você, por ela ter colocado somente a RT, o plano de reforma, no aplicativo, sem ninguém para analisar para você, o engenheiro condominialista, essa responsabilidade por negligência vai cair sobre você. Então, isso é um case que aconteceu, onde eu orientei. Então, o aplicativo, ele é o quê? Ele vai receber a documentação. Ótimo, facilitou para o cara não ter que ir lá e descer e deixar na mão do zelador.
tirou o papel, né? Colocou digital. Mas a análise, ela precisa ser feita. Então, eu acho que para fechar o nosso episódio, esse é um exemplo que pode estar acontecendo no condomínio de muitos que contrataram o aplicativo e acham, agora eu tô tranquilo, é só jogar lá e agora eu não preciso analisar. Não, síndico, você responde civil e criminal por negligência e por tudo que acontece no seu condomínio. Então, conte conosco para assessorar vocês. Gostei demais, hein, desse aplicativo. Desse aplicativo não, desse episódio. Desde que o aplicativo esteja com o engenheiro, perfeito. Eu gosto do aplicativo, desde que o aplicativo seja também gerido pelo engenheiro para assessorar seu condomínio, com certeza. Somos a favor da tecnologia. É o combo perfeito. Exatamente. Aí, gostaram do episódio? Foi muito bom estar aqui, passando esse conhecimento, fazendo essa análise de prós e contras, aliado ao vilão do aplicativo. E esperamos que você, síndico, tenha ficado claro, tenha entendido e saia daqui com o insight de: penso no aplicativo, preciso de um engenheiro condominialista para chamar ao seu lado. Perfeito. Conte conosco e vamos ficando agora por aqui. Até o próximo episódio. Obrigado pela sua audiência. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima.